Bom dia, nono ano, tudo bem? Pessoal, vamos começar a nossa unidade 3, novos rumos da dança. E nós vamos estar falando especificamente sobre dois tipos de dança. Mas lembrando que a dança é uma das artes mais antigas, mas uma das produções artísticas mais antigas do mundo. Ela é nada mais, nada menos do que uma expressão dos nossos sentimentos. E devemos lembrar o quê? Que o nosso corpo humano, ele é uma ferramenta da arte, ele vai ser tanto inspiração como a própria expressão artística, ele vai ser a máquina que você vai estar usando para fazer e ser arte. A dança, ela depende do corpo e da vitalidade humana, significa que o seu corpo é que vai produzir essa arte e também da sua vontade de dançar, de se expressar. É um instrumento de afirmação de sentimento e também de experiência objetiva do homem. Lembrando que a dança, ela sempre esteve ligada, no primeiro momento, à religiosidade. Ela vai ser em relação à adoração na antiguidade, nos povos primitivos, de adoração à natureza. Quando se vê em sociedades antigas, ela vai estar relacionada também à religiosidade em alguns povos. Em outros povos, ela vai estar relacionada ao físico, como na Grécia, que eu via a dança como uma preparação para a guerra, uma preparação do seu corpo. E por ela ter esse histórico de religiosidade, ela vai ser proibida na Idade Média, como a gente estudou sobre a dança, já falando sobre todos os seus períodos, do que ela já passou e não já passou. Quando a gente chega na Idade Média, quando vê a separação, que surge os reis, que vai ter a separação entre a igreja e o reino, a dança ela vai passar a ser um status. Volta de novo a dança para dentro dos palácios. E essa celebração vai fazer com que ela ganhe um status. E vai surgir o balé da corte, que eram as grandes festas dentro dos reinos, dos castelos luxuosos da Europa. Com isso, a dança ela vai passar a ser um profissional, vão surgir os artistas de dança. E dentro desses artistas de dança vai surgir o balé. O balé ele vai surgir primeiramente na Itália, ele vai ser uma derivação desse balé de corte, não tem uma ideia, não existe uma data específica, apesar de que foi a partir do século XV, século XVI, mas não tem uma data específica, alguém que foi lá e transformou o balé de corte em o balé como nós conhecemos. Mas ele vai ser uma derivação do balé e ele vai para a França através de uma rainha da família do Médici que vai assumir a França. Ela leva para a França o balé. E é na França que o balé ele vai se tornar algo mais popular e até mesmo um estilo de dança com muito mais técnica do que na Itália. Uma das primeiras pessoas foi Balthazar eu não consigo falar esse nome em francês, desculpa. Ele vai ser o primeiro que vai transformar, que vai aperfeiçoar esse balé vindo da Itália, na França. A primeira apresentação vai ser em 1581. Essa primeira apresentação teve 6 horas. Você imagina ficar 6 horas sentado vendo uma apresentação de balé. Porque o balé clássico, ele é um balé teatral. Ele conta uma história. Tanto que tem o balé do cisne, vários outros balé, o quebra-nozes, que ele tem um início, ele vai ter todo um clímax, aquele momento de tensão, e vai ter um final, um desfecho. Então, assim, é uma dança interpretativa. Só que, ao ser uma dança interpretativa, ela é uma dança um pouco mais rígida. Esse Balthazar, ele vai ser um dos primordial dentro do balé, nessa transformação. Para ele vai ver a dança com movimento geométrico, porque naquela época, os teatros de apresentações de balé, o palco ficava embaixo e todo mundo ficava no alto. Então, eles viam de baixo para cima. Por isso que o nome vai ter o basset descer, que é a dança baixa. E por isso que para eles formavam um desenho geométrico. E dentro desse desenho geométrico, ele conseguia ali criar os movimentos para que as pessoas pudessem dançar sem que uma batesse na outra. Ele vai dar uma aperfeiçoada nisso. Esses passos rasteiros que tinha que ser contado 1, 2, 3 e o salto, tudo isso que nós temos hoje dentro do balé,
que vai vir do balé teatral vai ser baseado nesses desenhos geométricos que ele vai imaginar dentro do palco. Mas assim, o balé como nós conhecemos hoje, o balé clássico, claro, ele vai ter as características mais formadas a partir de Charles Louis. Apesar de não ter nenhum estudo sobre ele, ele foi o primeiro que criou os 5 passos das posições básicas do balé. E quem é bailarina aí conhece esses 5 passos, que é aquele da barra, de você cruzar os pezinhos, de você abaixar, entortar um pouco os seus... Você segurar na barra e conseguir fazer os movimentos dos pés. E o agachamento, com os pés virados para fora. E ele tinha nessa visão o quê? O equilíbrio do corpo, tanto em movimento quanto parado, para organizar a estética da dança. É aquilo mesmo de você... Ele criou esse espaço pensando no quê? Ao dançar, você tem que ter uma percepção do seu movimento, você tem que ter um equilíbrio e, ao mesmo tempo, tem que ser uma dança bonita de ser vista. Aquela sincronização entre os dançarinos. E vai ser através desses passos que ele vai criar. Os alunos dele, que vai ser o Pierre Louis, que vai começar a fazer estudos e vai publicar, mas tudo isso baseado naquilo que Charles Louis fazia. Aqui são as 5 posições que a gente estava falando, né? Dos passos básicos. A primeira escola de dança foi em Paris, em 1661. Foi o rei que, por gostar do balé, ele vai criar a sua primeira escola. Por isso que, apesar do balé ter surgido na Itália, vai ser na França, a França que é conhecida como mais ou menos como o berço do balé por causa disso. Agora eu vou deixar vocês com um videozinho mais ou menos desses 5 passos primordiais do balé, que são o início. Você pode perceber que ela tem toda uma postura rígida ao fazer os movimentos da dança. É assim, porque para o balé, além dos movimentos serem muito rígidos, você tem que ter leveza ao fazer, porque você está contando uma história e através dos seus movimentos é que essa história vai ser passada. E aí, em contraponto ao balé clássico, vai surgir o balé contemporâneo ou dança balé contemporâneo, que o primeiro momento do balé contemporâneo, ele surge como uma crítica ao balé clássico, uma crítica a essa rigidez, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a partir do século XX, porque o mundo passou pelas guerras. O mundo já se mudou, os pensamentos e os gestos, os sentimentos se mudou. Então a arte, como eu sempre falo para vocês, e vou sempre continuar repetindo em todas as aulas, que a arte ela é o reflexo dessa sociedade e ela simplesmente vai mostrar o que está acontecendo. Ela muda conforme a sociedade. Então o que vai acontecer? Quando passando por toda essa transformação dentro da sociedade, com as guerras que surgem, com os movimentos financeiro mudando, com novas perspectivas, o aumento da tecnologia, tudo isso vai mudar, vai fazer com que esse balé clássico, rígido, a qual você não impõe os seus sentimentos, mas você segue aquilo que o coreógrafo está mandando, você conta uma história, não está mais apta a esse novo mundo a qual você precisa mostrar os seus sentimentos. Então surge o balé contemporâneo, que vai ser
a dança moderna junto com o balé, porque ele vai manter alguns passos do balé clássico, não com a mesma rigidez, mas vai deixar com que esses movimentos sejam livres. O que vai ser agora? Não existe mais uma história de fatos lógicos, como o balé clássico, como o Lago do Cisne, o Quebra-Nozes. Ele agora é uma questão de sentimento. O artista ele se torna livre para expressar o que ele está sentindo. Ele vai dizer aquilo que ele pensa. Através dos seus movimentos, ele está contando aquilo ali que está acontecendo. Então, assim, o balé clássico ele é muito mais emocional, vamos dizer assim, ao te passar umas questões de pensamentos, de você analisar o que aquele movimento está querendo passar, do que simplesmente um teatro qual você segue uma coreografia. Eu não vou falar agora dos grandes atores, dos grandes coreógrafos, a gente vai falar isso na próxima aula, porque nós temos muitos coreógrafos que mudaram tanto o balé, quanto que surgiram no balé clássico, quanto no balé contemporâneo. Eu vou dar agora um exemplo para vocês de como é esse balé contemporâneo. Esse vídeo é da Pina Bausch, porque ela vai ser uma das primórdias na dança contemporânea. Vocês percebem que em cada movimento da dançarina, ela está querendo passar uma determinada emoção, está tentando passar aquilo que ela considera como seus sentimentos dentro daquela música que está sendo tocada para todos ouvir. Eu vou passar agora também uma diferenciação entre o balé clássico e o balé contemporâneo. Primeiramente, no balé clássico nós vamos ter o coreógrafo, que é aquele que vai pensar apenas não só nos passos, mas também em tudo aquilo que o artista tem que passar, o danço bailarino. Significa que o artista, na determinada cena, ele vai ter que sentir tristeza, mesmo que de repente a cena não seja tão triste, vamos dizer assim. Ele não vai ter a liberdade de expressar o seu sentimento, ele tem que expressar o sentimento que o coreógrafo fala naquele momento que ele está se apresentando. Já no contemporâneo, não. No contemporâneo, o bailarino ele vai ter a sua total liberdade para naquele momento que a música ou o que ele está pensando envolve uma tristeza, ele vai passar essa tristeza. Desde o momento quando os bailarinos do cabaré estão dançando, que há essa liberdade, muitas vezes um se destaca porque ele começa a expressar um sentimento diferente até mesmo de outro, porque dentro dele há uma gama de situações que ele já passou na sua vida, ele tem uma história e ele vai expressar a sua própria história dentro daquela obra que ele está interpretando. Então, cada artista vai ter, tem, claro que tem coreografia dentro da contemporânea, mas ela não é tão rígida quanto a do balé clássico. No balé clássico, os movimentos, como eu já falei, são rígidos. Quem é bailarino que já fez balé quando era pequena ou faz até hoje sabe que há uma rigidez muito excessiva. Você não pode errar milímetros. Você precisa seguir
determinados passos e você não pode quebrar aqueles passos, tem que seguir. E já no balé contemporâneo, não, ele não há essa liberdade, uma total liberdade de interpretação. Você faz o que, como eu falei antes, você tem a liberdade dentro de interpretação, dentro daquela música, dentro daquela obra que você está sendo apresentado. O figurino vai ser também vai ser essa diferenciação. Enquanto no balé clássico você tem os trajes românticos, muito mais elaborados, a famosa saia frufru, já no contemporâneo não, são roupas muito mais parecidas com os seus ensaios, são colante, vai ser uma calça de lycra mais colada, ou como a gente viu aqui agora, num balé claro, uma roupa mais solta. Então assim, essa foi a aula. Semana que vem eu vou dar sobre os artistas e vocês vão poder continuar. A gente continua falando sobre o coreógrafo e tudo. Para exercício de vocês vão fazer da página 104. Beijos, pessoal, até a próxima aula.